Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar no Evangelho Dominical, neste que é o último domingo deste ano litúrgico. Ou seja, hoje é o domingo de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E com este domingo termina este ano litúrgico. Próximo domingo do Advento, primeiro do Advento, será o início do novo ano. Bom, entretanto, esta solenidade de Nosso Senhor Cristo Rei, que é, digamos, um ápice, é um culminar de todo este ano, este tempo comum que nós estivemos a acompanhar nestes últimos meses, mostra-nos uma realidade profundíssima, que é a realeza de Jesus, Nosso Senhor. Vejam que Jesus, nesta solenidade, é proclamado Rei do Universo. Esta festa, esta solenidade foi introduzida em dezembro de 1925 pelo Papa Pio XI, precisamente porque naquele tempo, ou seja, há quase 100 anos atrás, muitos ataques eram feitos à realeza divina de Nosso Senhor através de instâncias terrenas. Recordem, este Papa Pio XI apanhou a guerra comunista, ou melhor, a revolução comunista na Rússia e a perseguição brutal à religião. Apanhou também, naquele tempo, a guerra dos cristeiros no México, ou seja, muitos católicos perseguidos também e mortos. Depois iria ver, um pouco mais adiante, iria ver a Guerra Civil Espanhola. Também matou muitos dos nossos irmãos, vizinhos aqui, que eram sobretudo os católicos. Ora, nesta época de grande perseguição à Igreja e, sobretudo, a essa realeza, digamos, esse domínio dos corações que Nosso Senhor exerce sobre as almas, foi instituída esta solenidade. E, de facto, caríssimos irmãos, se Nosso Senhor é Rei dos corações, não é? Porque Ele foi homem como nós, não é? Viveu como nós, tinha todas as condições humanas, à exceção do pecado. Se Ele, de facto, é o Rei dos homens, mas não um Rei assim, à força bruta, querendo impor, Ele é um Rei que vai tocando os corações e vai pedindo a cada um de nós para que abramos o nosso coração para que Ele possa entrar. Não é como as autoridades ou como os grandes poderes da terra, que muitas vezes têm de usar a força, a persuasão, não é? Para conseguir convencer os povos. Basta ver, por exemplo, o caso histórico de Napoleão, que teve como um dos seus principais, dos seus mais próximos, um grande estadista chamado Talleyrand. E Talleyrand, depois de Napoleão ter feito uma série de conquistas, com as guerras todas que promoveu, Talleyrand dizia: Sir, é muito fácil, não é, vencer e construir um trono à base de baionetas, mas o difícil é sentar-se sobre ele. Ou seja, aquilo é tudo muito instável e é feito à força, ou seja, as pessoas eram subjugadas com a base das armas. Ora, nós vemos através disso o quanto há uma disparidade muito grande entre aquilo que Jesus quer para nós e muitas vezes aquilo que o Estado quer para nós. Não é? Ou seja, Nosso Senhor vela pela nossa alma, em primeiro lugar, não é? Pela nossa salvação eterna. E vela também pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pelas nossas necessidades, enfim, vela pelos nossos estados de ânimo, enfim, procura em tudo. A Igreja procura, através dos sacramentos, através dos aconselhamentos, através da confissão, a Igreja procura orientar, procura ajudar a pessoa no seu todo. Ora, digamos, esse é o domínio do Nosso Senhor. O outro domínio é muitas vezes feito de que forma? Baseando-se somente no aspecto material. Então, os Estados, sobretudo os Estados considerados laicos, não é, promovem o bem-estar comum, mas é um bem-estar meramente material. E um Estado que promova somente o bem-estar material acaba por, muitas vezes, não dar, ou seja, para não dizer sempre, por não dar tudo aquilo de que a pessoa necessita. E, mais ainda, é que se o Estado se diz, por exemplo, um Estado laico, o Estado laico significa o quê? Fala-se hoje em dia muito do laicismo, ou da laicidade. A laicidade, que é do que, digamos, seria
uma espécie de uma das características do Estado laico, é aquele Estado que é neutro em relação à religião. Ou seja, cada um pode escolher a sua própria religião. E com isso ele dá uma certa liberdade religiosa a cada pessoa. Ou seja, dá uma liberdade. Façam o que bem entenderem as pessoas. Mas depois existe também o laicismo, que é muitas vezes esses Estados que procuram não só separar, não é, aquilo que é do Estado da religião, procuram separar, que foi o que aconteceu aqui em Portugal, na época da República, mas inclusive são contra os princípios da própria religião. E é uma coisa muito curiosa, caríssimos irmãos, nós vivemos aqui em Portugal, não é? Nós podemos pensar assim, o Estado é democrático, o Estado procura fazer o bem a todas as pessoas, de uma forma democrática, e de maneira que está tudo muito bem, desde que não ofenda os princípios e os interesses dos católicos, não é? Está tudo muito bem. Ora, a realidade é que não está. Porque, de facto, se existe essa tal democracia, a maioria devia ser realmente aquela que tivesse a voz mais preponderante, não é verdade? E não é isso que nós vemos. Não é isso que nós vemos porquê? Basta ver. Aqui em Portugal nós temos maioritariamente católicos. Ora, a religião católica é vista ao mesmo nível que as outras minorias. Que seja uma minoria mínima mesmo. A Igreja é vista ao nível de uma minoria. Ou seja, aquilo que são aquilo que é a maioria, não é? E cujos interesses deviam preponderar, dado que o Estado é democrático, e, digamos, e vê qual é aquilo que, no grosso modo, a população quer, não é visto assim. Porque uma vez que não se reconhecem os princípios católicos da maioria, basta ver que no censo de 2011, 81% da população foi considerada católica. Ou seja, aquilo que era a maioria não é visto na realidade. E o pior ainda é que, de facto, caríssimos irmãos, muitas vezes o Estado começa a tomar o poder do próprio Deus. Ou seja, a realeza de Jesus Cristo começa a perder a sua influência de uma forma paulatina. Como é que eu posso justificar isto que eu estou para aqui a dizer? Como é que o Estado... Não é? Aliás, nós vemos isso muito facilmente, temos pessoas do mundo inteiro conhecidas, nos países saxões, anglo-saxões. Eu recordo-me de um colega meu a dizer irmãos, ou seja, dizendo para alguns arautos, dizer irmãos. Aqui, neste país, Deus não é lei. Deus aqui já não é lei. God is not law. But law is God. Ou seja, a lei é que é o Deus. Ou seja, aquilo que o Estado impuser, aquilo que o Estado, digamos, aprovar, torna-se a lei de Deus. Não é Deus, não é, que, através da sua revelação e através da própria lei natural das coisas, indica o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Mas é o Estado que acaba por criar instâncias, criar resoluções, criar, enfim, leis que hão de ser colocadas e as pessoas aderem e seguem como se fosse a própria lei de Deus. Vamos dar aqui um exemplo muito claro. Eu estou talvez a ser muito teórico, vamos dar aqui um exemplo muito claro. Há muitas pessoas, e dentre elas muitos católicos, dizem assim: eu não me confesso porque eu não tenho pecados. Eu não mato, eu não roubo, logo não tenho pecados. Ora, de facto, matar e roubar são dois pecados graves. Mas, de facto, se os pecados que levam à confissão são só matar e roubar, esses dois pecados, na realidade, são dois crimes. Ou seja, tanto matar quanto roubar são dois crimes. E são dois crimes punidos pela lei. Ou seja, o Código Penal, não é, acaba por punir as pessoas que matam e que roubam. Então, se a pessoa diz que ela não peca porque não comete esses crimes, no fundo, o crime e o pecado são a mesma coisa. Ou seja, os únicos pecados que existem são aqueles que são indicados como crimes pela lei. Ou seja, dentro da cabeça dessas pessoas, e há muitos católicos assim, quando a pessoa comete um pecado, na realidade é um crime que é, enfim, constatado pelo Estado e que pode levar para a prisão. Então as pessoas acabam por não fazer os tais pecados porque sabem que é um crime.
não porque é uma ofensa a Deus. Então o Estado acabou por se tornar um substituto do próprio Deus. Eu não faço estas coisas porque é um pecado. Não significa na cabeça da pessoa, é um crime. Porque se eu cometer estas coisas, eu posso ir parar na prisão. Entretanto, por exemplo, a lei do divórcio. O divórcio é a coisa mais comum. E a pessoa vai pensar assim, mas o divórcio é permitido, não é pecado. É pecado. Mas como o Estado aprovou, não é? E não há, se a pessoa se divorciar, não há problema absolutamente nenhum, ninguém vai para a prisão, logo, então já não é mais pecado. Mas não separa o homem o que Deus uniu. Então nós vemos aqui, caríssimos irmãos, como, apesar das pessoas e das mentalidades serem, digamos, católicas, a pessoa é batizada, a pessoa vai de vez em quando até, ou vai à missa, vai a um funeral, a pessoa até gaba-se de ter feito a primeira comunhão, ter ido até ao crisma. Tá bom, muito bom. Entretanto, a pessoa vive como se Deus não existisse. E o pior é que ela colocou como Deus aquilo que o Estado lhe indica que deve fazer ou que não deve fazer. Ou seja, o Estado é que está a substituir na cabeça dela o papel de Deus. Então, caríssimos irmãos, nós devemos ter muito claro, hoje, neste Evangelho, Nosso Senhor é Rei do Universo. Nós está preso na cruz e chegam estes judeus a zombar. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias. Aliás, esta zombateria, digamos assim, contra Nosso Senhor vai aparecer várias vezes ao longo deste Evangelho. E é o que está a acontecer, não só contra Deus, contra a realeza divina de Nosso Senhor, mas está a acontecer a nós, católicos. Nós estamos a deixar dominar por um poder que não é religioso, porque não é, porque dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não é? Nosso Senhor não disse, dai a César como se fosse de Deus. Não, Nosso Senhor não disse isso. Quer dizer, a César o que é de César, mas a de Deus é de Deus. E nós estamos a fazer com que os 10 mandamentos da lei de Deus, não é, estejam mais ou menos colocados dentro da cabeça daqueles que mandam e fazem as leis aqui no nosso país. Então nós estamos a dar para os Césares o poder sobre nós que tem o próprio Deus. Porque eles é que vão determinar o que é bom e o que é mau. Se eu matar e se eu roubar, é mau porque eu vou para a prisão. É mau porque eu vou ser punido, tenho que pagar uma multa, etc. Logo, isso é que é o pecado. Se eu praticar um adultério, se eu cometer um aborto, se eu cometer eutanásia, se eu deixar de rezar, nada disso é pecado. Porquê? Porque o Estado não diz nada acerca dessas questões. Então, caríssimos irmãos, nós temos que pensar muito. A realeza de Nosso Senhor é um convite que Ele nos faz. Ele nunca impõe nada. É um convite que Ele nos faz a que Ele reine nos nossos corações. E nós devemos procurar fazer com que os nossos corações sigam o seu desejo. E para seguir o seu desejo nós temos de o conhecer, temos de rezar, temos de estudar a nossa fé, temos de conhecer o nosso catecismo, temos de abrir os olhos para a realidade que nos cerca e fazer para que nos protejamos contra isso que está a acontecer. Não é? Quer dizer, em muitos locais, em muitas almas, o Estado e as leis estão a substituir a realeza divina de Nosso Senhor sobre a nossa alma. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ter, os olhos bastante abertos para esta realidade, para que ela nos ajude a evitar sermos dominados por um poder que se faz de religioso e que deve estar submetido também ao poder religioso, mas que substituiu o próprio poder divino. Que Nosso Senhor, na sua realeza, seja Senhor dos nossos corações e que Nossa Senhora nos faça conduzir sempre por esse caminho, até ao encontro face a face no Reino dos Céus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.